Bom, gente, bem-vindos ao primeiro vídeo / podcast aqui do canal, né? Eu tô postando aqui no YouTube, mas ele vai ser em formato de podcast, ele vai ser mais falado. De vez em quando vai ter algumas imagenzinhas que provavelmente eu vou colocar pra vocês terem uma noção, né, do que eu tô falando. Mas ele vai ser mais podcast porque eu sei que muita gente prefere ouvir as coisas do que ler, né? Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação de quem sou eu, do meu blog e do que são esses dramas asiáticos, né, que hoje em dia eles estão cada vez mais famosos aí aqui no Brasil, né. Bom, eu sou Sabrina, eu tenho 26 anos, né, eu sou dona do blog Aziel e ele foi criado lá em 2015. Só que eu comecei a ver os dramas, né, lá em 2010. E aí eu vou contar pra vocês como é que foi essa minha história entrando no mundo dos dramas, né. Eu sempre gostei muito, quando eu era nova, de assistir animes. Muito por influência do meu irmão, né, que ele assistia muito Dragon Ball, Pokémon, Naruto. Então eu acabei também assistindo com ele. E aí passou com o tempo ali pra 2010 e eu passei a buscar sozinha, né, animes pra me assistir. E aí num dia eu tava num desses sites de anime, pesquisando, e aí eu vi um bannerzinho, né, de propaganda de um outro projeto que chamava Coisora, que era num desses sites de anime, então que era japonês. Então eu falei assim, pensei comigo que era algum filme, né? Aí eu falei, vou assistir, não deve ser muito diferente dos animes. Vamos ver o que é. Aí depois que eu comecei a baixar, que eu vi que era uma sériezinha com 10 episódios, cada um de 1 hora e 10, mais ou menos. Aí eu resolvi assistir. Chorei feito uma condenada na época, porque 2010 eu tinha 12 anos atrás, eu tinha ali uns 14 anos, né? Se não estou enganada. Então chorei pra caramba com a história, com o final. Se vocês forem assistir, se preparem, que é bem triste. Mas a partir daí eu gostei e resolvi buscar mais, né, dessas produções para assistir. E foi aí que eu fui descobrindo que tinha produções coreanas, produções chinesas, que a gente tinha K-pop, que tinha os filmes, que tinha também os programas de variedade e tinha todos os outros vários países, né? Então aí de 2010 até 2015 eu só assistia os dramas e filmes e não fazia nada. Eu só anotava numa planilha do Excel para não esquecer, né, o que eu já tinha assistido. Só que aí em 2015 eu resolvi criar o blog, né? O blog é o Aziel. Eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, para quem quiser conhecer. Lá no blog eu já tô com cerca de quase 350 projetos, né, lançados. Que é o que eu faço lá no blog. Eu faço uma resenha do que eu assisti e da minha opinião. Claro, se eu gostei ou não gostei, para instigar vocês a querer assistir também, ver a opinião de vocês, é claro, também assistindo. Eu resolvi criar o blog por 2 motivos. O primeiro, para servir como um lugar para eu salvar, né, o que eu já tinha assistido, porque eu achava que o Excel era muito sem graça, e também para divulgar o que eu tava assistindo e mais pessoas assistirem, porque na época também não tinha ninguém para conversar sobre isso, sobre os dramas, sobre os filmes, né? Não tinha ninguém para assistir, né, para conversar sobre. Aí eu criei o blog para ver se eu conhecia alguém. Conheci várias pessoas na época, né, de outras cidades, não da minha. E aí foi que eu fiquei postando as coisas lá no blog. Então, desde 2010 que eu assisto até hoje, né, já são 12 anos. E aí eu já tô na casa dos quase 1.500 projetos assistidos. Eu acredito que esse ano eu já bato os 1.500. E a minha vontade é ter todos esses projetos lá no blog. Então, tô tentando lançar todo dia lá. Provavelmente de segunda a sexta eu lanço sempre coisa nova lá no blog, pra tentar chegar aí nesse número que é bem alto. Toda vez que eu falo, as pessoas se espantam, né, com a quantidade de coisa que eu assisti já, mas tem que ver que são 12 anos já assistindo. E ainda mais lá em 2010, que a coisa mais difícil que tinha era você conseguir alguma coisa legendada na internet, né? Como eu digo, antigamente era tudo má. Não tinha nada legendado. Era extremamente difícil. Os vídeos não tinham a qualidade que tem hoje, né? As legendas eram algo que era feito fã mesmo, que às vezes queria assistir e aí legendava pra assistir e acabava divulgando para o outro. Eu, inclusive, uma vez, lá para 2016 mais ou menos, também participei de um fansub legendando o programa de variedade Running Man, porque não tinha legenda, era difícil pra caramba.
ter legenda em português. E na época eu não sabia inglês, né? Eu ajudei com a legenda desse programa, porque eu queria assistir, então eu acabava legendando e também outras pessoas assistiam de quebra, né? Que é o que os fansubs fazem hoje em dia. Eles legendam pra eles assistirem e pros outros também. Então é sempre um serviço de fã pra fã. Hoje em dia, a gente tem muito streaming com dramas, né? Então tem a Netflix e a Disney, a Apple TV também. Tem vários que já tem essa possibilidade aí de vários dramas, então é muito mais fácil encontrar e começar nesse mundo. Vou explicar um pouquinho pra vocês hoje, né? Sobre os dramas, o que eles são, né? E os países que tem, geralmente eu acompanho. Na realidade, tem muita gente que chama de séries asiáticas, tem gente que chama de dramas asiáticos, tem gente que chama de doramas, tem gente que fala que são novelas. Eu não vejo uma forma correta de se falar, né? Eu não vejo que tenha uma forma assim correta para se falar. Eu acredito que é muito mais fácil cada um falar da forma que acha mais confortável. Eu acabo sempre falando dramas, porque eu acostumei lá desde 2010 sempre falar dramas. Eu sei que a maioria, por exemplo, dos projetos japoneses, eles são chamados de doramas. Os projetos tailandeses, por exemplo, eles são chamados de lacornes. E tem os BLs também, que são, como chamam os tailandeses, chamam os projetos homoafetivos, né? Tem várias formas de falar. Eu geralmente, vocês vão me escutar falar sempre dramas, e no caso dos lacornes, né, que são os tailandeses, ou os BLs, né, que são os tailandeses também. Geralmente eu vou sempre usar essas três nomenclaturas, mas eu acho bem mais fácil cada um encontrar a forma que acha mais confortável, né, de falar, do que tentar achar uma certa. Porque é muita forma de denominar, é muita perda de tempo ficar procurando certo nisso, que eu acho que não tem, na verdade, viu? Só no tailandeses, porque eles mesmos chamam, né? Eles mesmos falam lacornes, eles mesmos falam BLs, então é mais fácil, porque o BLs, ele nada mais é do que a abreviação de Boys Love, que são as séries sobre garotos. E quanto à relação aos países, eu sou bem diversificada, né? Eu comecei assistindo japoneses, aí eu já fui pro coreano, chinês, taiwanês, filipinos, tailandeses, vietnamitas, Hong Kong. Então tem todos esses países que eu já assisti projetos. Vocês vão ver, por exemplo, se você começar a assistir os projetos, vocês vão ver que, por exemplo, mais específico na China, tem muita divisão, né, de projetos. Então vocês vão ficar vezes, vai ter lá um projeto, aí o país dele vai estar lá assim, de Hong Kong. Aí o outro projeto vai lá estar assim, Taiwan. Aí o outro projeto vai estar lá assim, China. Aí você fica, nossa, mas não é tudo o mesmo país? Só que por conta dos conflitos lá de governo e dessa divisão toda, que eu não vou entrar no assunto porque eu realmente não sei sobre, né? Tem essa divisão dos projetos e das localidades, né? Então sempre vai ter essa divisãozinha. Então, gente, só pra encerrar, vocês viram que eu falo bastante, né? A gente já tá aí com 8 minutos de vídeo. A partir dos próximos vídeos a gente já vai ter as dicas de dramas, né? Eu vou tentar trazer mais ou menos uns 2 dramas por vídeo para não ficar muito curtinho e também não ficar muito extenso, né? Para vocês terem mais dicas, né, do que assistir, e também para ter mais coisas aqui no vídeo, né, para tentar acompanhar o que eu tenho lá no blog. Eu vou deixar aqui na descrição o link do blog, o link das redes sociais do blog também, para quem quiser seguir a gente e quiser tirar dúvidas. E nos comentários eu tiro dúvidas para vocês. Lá no Twitter eu também, se quiser mandar mensagem, pode mandar, ou no Instagram. Toda dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando, que se eu souber, eu ajudo vocês a tirar. E então foi isso, né? Obrigada por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, comenta um emoji de coroinha, só pra eu saber que você tá aqui firme e forte. E até o próximo vídeo.